Uma frieza incomum que nada tinha a ver com a temperatura, parecia ter expulsado todo o calor do apartamento naquela madrugada. Lúcia Almeida ergueu-se da cama. Próxima dos 70 anos, seus movimentos ainda eram precisos, desprovidos de hesitação. A disciplina de décadas como militar, um hábito de despertar gravado em seus ossos, ainda a governava na velhice. Hoje era o dia da primeira visita ao seu único neto, Pedro Costa. Já fazia quase um mês desde que ele concluíra o período de treinamento básico e receberá a insígnia de soldado. Nas poucas e breves ligações que fizera nesse tempo, a voz de Pedro parecia perder a vitalidade a cada chamada. Aquela voz seca e sem vida pesava no coração de Lúcia, uma âncora que a mantinha inquieta durante noites inteiras. Dirigindo-se à cozinha, ela pegou a carne de sol que deixará de molho dias antes, dessalgando-a pacientemente. Colocou os pedaços generosos no fundo de uma grande panela de barro, o tipo de panela que guarda o calor e as memórias. Aquela era a melhor carne de sol, comprada na feira de São Cristóvão, um pedaço do Nordeste no coração do rio, um sabor que carregava o tempo e a dedicação de Lúcia. Sobre a carne, ela adicionou pedaços robustos de aipim, a mandioca macia que derreteria na boca. Pedro adorava o ensopado de carne com aipim da avó. Na verdade, era impossível para ele não amar. Quando ele tinha 10 anos, a notícia de que um caminhão desgovernado numa pista molhada pela chuva atingira o carro de seu filho e de sua nora chegou como um trovão que racha a terra. Naquele momento, Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Durante todo o funeral, o pequeno Pedro permaneceu como uma estátua, incapaz de derramar uma única lágrima, seus olhos infantis petrificados. Depois, passou uma semana inteira sem conseguir engolir nem mesmo um gole de água. Foi então que Lúcia, reunindo as forças que não tinha, preparou exatamente aquele ensopado. Nenhuma palavra de consolo conseguirá alcançar o coração ferido da criança que perderá os pais, mas o cheiro forte e reconfortante do ensopado borbulhante, uma mistura de carne, coentro e pimentão, despertou milagrosamente o apetite do menino. Pedro misturou o caldo vermelho com arroz branco, comeu um prato inteiro e só então, no abraço da avó, chorou pela primeira vez, um choro alto e desesperado. Desde aquele dia, o ensopado de carne com aipim se tornou mais do que apenas comida para os dois. Era o calor da vida que o sustentava, o consolo mais urgente compartilhado por duas almas deixadas sozinhas no mundo. Ela adicionou um caldo espesso feito com legumes e ossos, e assim que tampou a panela, um som grave e ritmado começou a ecoar, borbulhando e quebrando o silêncio da madrugada. Lúcia ficou em silêncio, ouvindo aquele som e refletindo sobre os anos que passaram. Suas mãos, agora enrugadas e ásperas, um dia desdobraram inúmeros mapas de operações comandando o exército brasileiro. Lúcia Almeida, a general de divisão que rompeu as barreiras de ser mulher em um mundo de homens, que conquistou suas 3 estrelas por mérito próprio e chegou ao posto de subchefe do Estado-Maior do Exército. As estrelas que brilhavam em seus ombros eram um símbolo de reverência e respeito em todas as forças armadas. Mas na frente de Pedro, ela nunca fora uma general. Era apenas uma avó comum que criará seu único neto com todo o amor do mundo. Um sentimento de culpa a perseguira por toda a vida por não ter conseguido impedir seu filho de seguir a carreira militar, um caminho que acabou por levá-lo à morte prematura. Talvez por isso, ela nunca quis que Pedro seguisse os mesmos passos. Mas o neto cresceu firme e quando chegou a hora, aceitou a carta de convocação com uma calma resignada. No dia em que ele partiu no portão da base de treinamento, Pedro fez uma continência formal e se virou. Observando as costas do neto, Lúcia derramou lágrimas que segurara por décadas. Ela conhecia, melhor do que ninguém, o peso que aqueles ombros magros teriam que suportar. Experimentando o ensopado que borbulhava suavemente, Lúcia acenou com a cabeça, satisfeita. Estava perfeito. Queria que Pedro provasse aquele sabor o mais rápido possível. Colocou o arroz recém-cozido em um pote térmico e transferiu o ensopado fumegante para outra vasilha grande. Não se esqueceu de alguns acompanhamentos, uma farofa de manteiga e couve refogada. Ao colocar a bolsa pesada no ombro, seus passos eram firmes. A rodoviária estava tranquila antes do amanhecer, mas ela notou algumas pessoas que pareciam ter o mesmo destino.
Jovens casais, pais de mãos dadas com seus filhos. Em seus rostos, uma mistura de expectativa e alegria. Lúcia misturou-se a eles e subiu silenciosamente no ônibus. A paisagem que passava pela janela era ao mesmo tempo estranha e familiar. As inúmeras bases militares que ela havia inspecionado por todo o Brasil décadas atrás. Os rostos dos jovens sentinelas que guardavam os portões piscavam em sua memória. Depois de algumas horas de viagem, a frente do quartel em Resende já fervilhava de atividade desde cedo. O processo para passar pelo portão principal foi mais simples do que ela imaginava. Após verificar sua identidade e receber um crachá de visitante, Lúcia caminhou em direção ao parlatório. O local, que parecia um grande auditório adaptado, já estava lotado de famílias. O barulho das conversas, as risadas de reencontro e o cheiro de comida se misturavam no ar, criando uma atmosfera de estranha excitação. Em meio àquela agitação, Lúcia encontrou um lugar mais afastado num canto e colocou a bolsa pesada no chão. A cadeira de plástico transmitia uma sensação fria. A hora marcada chegou, e uma voz no alto-falante anunciou o início do horário de visitas. Lúcia engoliu em seco, esperando ansiosamente que o nome Soldado Pedro Costa fosse chamado. Soldado Pedro Costa, visita. A voz metálica do soldado de serviço ecoou pelo salão. Lúcia se levantou de um salto, sem perceber. Sentiu o coração dar um baque surdo no peito. Momentos depois, uma silhueta de uniforme militar apareceu na entrada do parlatório, caminhando de forma hesitante. Era seu neto, Pedro Costa, parecendo perdido dentro de uma farda de combate que ainda parecia grande demais para seu corpo, parecendo infinitamente jovem e vulnerável aos olhos dela. Lúcia acenou, forçando um sorriso radiante. Pedro? Aqui. Vovó está aqui. Pedro virou a cabeça e a viu. Mas não havia quase nenhum sinal de alegria em seu rosto. Aquele menino que, na cerimônia de formatura do treinamento, fizera uma continência vigorosa e gritara: "Vovó, eu vou dar o meu melhor", havia desaparecido. O tempo de um único mês parecia ter roubado toda a vida de seu rosto jovem. A pele estava pálida e sem viço, os olhos fundos, sem foco. E acima de tudo, seus passos eram arrastados, como se um peso invisível esmagasse seus ombros. Pedro se aproximou da mesa de Lúcia como alguém sendo arrastado contra a vontade. Meu menino, você deve ter passado por tanta coisa. Sente-se. No instante em que Lúcia, cheia de alegria, tentou segurar a mão de Pedro, seu movimento congelou. No momento em que Pedro levantou a cabeça com um sorriso sem graça, a luz fluorescente do salão iluminou sua bochecha esquerda. Os olhos de Lúcia se estreitaram. Perto do osso da face, havia uma marca inconfundível, uma mancha arroxeada que já começava a desbotar. Parecia que ele havia tentado disfarçar desajeitadamente com alguma pomada, mas não conseguiu enganar os olhos afiados de Lúcia, que passaram a vida inteira vendo ferimentos e cicatrizes. Aquilo era, sem dúvida, a marca de um golpe. Pedro, a voz de Lúcia baixou de tom, tornando-se grave. O que aconteceu com seu rosto? O que foi essa marca na sua bochecha? Ah! Não é nada, vovó. Eu só caí durante o treinamento. Bati no fuzil. Sim, bati no fuzil. Está tudo bem. Pedro baixou a cabeça apressadamente, evitando o olhar da avó. Ele tentou esconder as mãos, colocando-as sobre os joelhos, mas logo as moveu para debaixo da mesa. Lúcia não perdeu aquele breve instante. O dorso da mão, visível para fora da manga do uniforme. Não eram arranhões ou escoriações de um treino. Eram feridas avermelhadas, como se algo o tivesse apertado ou esfregado repetidamente. Aquilo não era um ferimento de treinamento. Era a prova inequívoca de abuso. O coração de Lúcia não apenas despencou, parecia que um bloco de gelo havia se alojado em seu peito. Como ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, ela conhecia a luz e as sombras da instituição militar melhor do que ninguém. Por décadas ela lutou para erradicar as injustiças, mas sabia que nas sombras, feridas como essa continuavam a apodrecer. Contudo, jamais imaginara que a vítima seria seu único neto. Está tudo bem. De verdade, vovó.
Pedro apenas repetia que estava tudo bem, como um papagaio. Sua atitude não era a de quem tentava tranquilizar a avó, mas sim a defesa desesperada de alguém paralisado por um medo extremo. Lúcia não perguntou mais nada. Pressionar o neto ali, naquele momento, não faria sentido. Pelo contrário, poderia colocá-lo em um perigo ainda maior. Ela engoliu a raiva fria que subia por sua garganta e forçou uma expressão mais suave. Certo, entendi. Primeiro vamos comer. Meu Pedro deve estar com fome. Eu trouxe o que você gosta. Lúcia abriu a bolsa pesada e tirou a vasilha térmica. No momento em que abriu a tampa, o vapor subiu, e o cheiro rico e saboroso do ensopado de carne com aipim se espalhou por aquela parte do salão. Os olhos de Pedro vacilaram por um instante ao sentir aquele aroma. O cheiro que o trouxera de volta à vida quando ele havia perdido seus pais e seu mundo. Por um momento, a sombra do medo pareceu recuar de seu rosto. Vovó, o cheiro está maravilhoso. Mas... Foi no exato momento em que Pedro hesitava em pegar a colher. Ei, Pedro Costa! Seu filho da puta! A entrada do parlatório ficou barulhenta quando 2 soldados se aproximaram da mesa com passos largos, proferindo palavrões. Um deles usava a insígnia de sargento, o outro, a de cabo. Eles não se importavam com os olhares das dezenas de visitantes ao redor. Agiam como se aquele lugar fosse o quintal de suas casas. O que usava a insígnia de sargento, rindo, deu um tapa forte na nuca de Pedro. O som surdo do golpe silenciou o ruído do salão por um instante. Pedro, atingido, baixou a cabeça e deixou a colher cair. Suas costas magras tremiam sutilmente. A visita está boa, né, seu merda? Se você vacilar como ontem, hoje à noite vai enfiar a cabeça na privada. Vai beber água de bosta, tá entendendo? O cabo ao lado dele soltou uma torrente de obscenidades, gargalhando. A atitude ameaçadora deles fez com que até as famílias que riam alegremente ao redor se calassem. Os olhos de Lúcia se tornaram frios como gelo. Foi então que o olhar do sargento Barros, o que havia batido em Pedro, fixou-se na panela de ensopado sobre a mesa. Olha só! O soldadinho está sendo mimado. Que cheiro é esse? Não é cheiro de rancho. O sargento Barros fez uma careta de nojo, como se sentisse um cheiro ruim, e estendeu a mão em direção à panela. Sem qualquer hesitação, ele deu um tapa violento na vasilha. Com um barulho estrondoso, a panela rolou pelo chão. O ensopado vermelho, que Lúcia preparara desde a madrugada para uma única pessoa, contendo a história e o calor dos dois, foi derramado de forma miserável no chão frio e sujo do parlatório. O caldo quente, os pedaços de carne e o aipim se espalharam por toda parte. Pedro, vendo aquilo, ficou pálido como a morte. Vocês dois. Lúcia, que observara tudo até então, levantou-se lentamente. Sua voz, inacreditavelmente baixa e carregada de autoridade para uma senhora de sua idade, cortou o ar. O que pensam que estão fazendo? O sargento Barros se virou para ela, irritado, como se estivesse perplexo com o fato de alguém ousar confrontá-lo. Velha, não se mete. A não ser que você queira servir no exército no lugar desse merdinha. Aquelas foram palavras irreversíveis. Aquela única frase rompeu o último fio da paciência de Lúcia Almeida. Ela não olhou mais para eles. Baixando o olhar para a visão trágica do ensopado derramado no chão, ela lentamente ergueu a cabeça. Suas costas, antes curvadas pela idade, agora estavam retas como aço. Ignorando a confusão, ela caminhou em direção a um jovem oficial que conversava distraidamente num canto, o responsável pela administração do parlatório. Seus passos eram firmes, sem um pingo de hesitação. No canto do salão, numa área que servia como um pequeno escritório improvisado com uma mesa e um telefone, estava sentado um jovem segundo-tenente com um ar de recém-formado. Em sua tarjeta de identificação, o nome Ferreira estava gravado, mas sua expressão já demonstrava o cansaço e o tédio das tarefas de fim de semana. Ele passava a maior parte do tempo olhando para o celular. Lúcia aproximou-se dele com passos pesados e deliberados. O som de seus sapatos pisando no caldo do ensopado derramado criava um eco úmido e sinistro. O tenente Ferreira levantou a cabeça.
A princípio, pensou que era apenas mais uma visitante com uma reclamação ou um pedido trivial. Com uma carranca, ele abriu a boca para dizer: "Pois não, senhora? Em que posso ajudar?" Mas as palavras morreram em sua garganta. Foi por causa do olhar da idosa à sua frente. Não era o olhar de uma pessoa comum. Eram olhos que continham o abismo profundo e a autoridade serena de quem já comandou milhares de soldados e carregou a segurança de uma nação nos ombros. Dominado por aquela presença, o tenente endireitou a postura instintivamente. "Preciso falar com o comandante desta brigada." A voz de Lúcia era calma, mas atravessou o barulho do salão e cravou-se nos ouvidos do tenente Ferreira com uma clareza inconfundível. O tenente ficou perplexo. O comandante da brigada? Uma senhora idosa, visitando um soldado raso, exigindo falar com um general de 2 estrelas? Ele achou a situação absurda e presumiu que ela ou não entendia nada da hierarquia militar ou estava simplesmente agindo irracionalmente por causa da comida derramada. "Senhora, isso é complicado. O general, como a senhora deve imaginar, é uma pessoa muito ocupada e não pode atender ligações de civis diretamente por um assunto como este." "O regulamento." "Regulamento?" Lúcia o interrompeu. O peso contido naquela única palavra fez o tenente engolir em seco. "O regulamento que você menciona é o que permite que se ignore a agressão e o abuso de um superior testemunhado em flagrante. Permitir que soldados venham até a área de visitas para agredir e insultar um recruta, e chutar a comida que sua família trouxe. Isso faz parte do regulamento desta brigada? Oh! O que a senhora?" Só então o tenente Ferreira percebeu o caldo vermelho espalhado pelo chão, o soldado Pedro Costa paralisado de medo do outro lado e o sargento Barros e o cabo Mendes rindo como se a situação fosse divertida. Ele entendeu o que havia acontecido, mas queria abafar o caso. Não queria que problemas respingassem nele, o oficial de serviço no fim de semana. "Senhora, por favor, acalme-se. Eu vou chamar aqueles soldados mais tarde e dar uma advertência severa a eles. Então, por favor, ligue para o general." Agora, Lúcia cortou a conversa, como se não valesse mais a pena dialogar com ele. "Você não terá problemas. Apenas faça a ligação." "Não posso, senhora." O tenente também ficou obstinado. "Por mais irritada que a senhora esteja, existem procedimentos. A senhora pode registrar uma queixa formal." "Procedimentos." Lúcia deu um sorriso gélido. "Ótimo. Se quer procedimentos, vamos segui-los." Ela deu mais um passo em direção à mesa. Olhando diretamente nos olhos do tenente, ela disse, com força em cada sílaba: "General de divisão da reserva Lúcia Almeida, ex-subchefe do Estado-Maior do Exército." A mente do tenente Ferreira ficou em branco. Subchefe do Estado-Maior do Exército. General de divisão. 3 estrelas. A segunda posição mais alta na hierarquia do Exército brasileiro. Por um momento ele não conseguiu processar como aquela senhora, com o casaco manchado de caldo de ensopado, havia se apresentado. Seria uma brincadeira? Uma louca? "Você acha que estou brincando, tenente? Você está, neste momento, manchando a honra de um oficial superior? Ou está questionando minha identidade? Ambas as opções terão consequências que sua carreira militar terá dificuldade em suportar." Lúcia não tirou a carteira da bolsa. Não sentiu a necessidade de mostrar sua identificação de militar da reserva para provar quem era. Sua voz, sua postura, seu olhar eram a prova em si. "Ligue agora para a linha direta do seu comandante. Diga meu nome. Ele decidirá se atende ou não. Não tome essa decisão por ele." O tenente Ferreira estava completamente paralisado. Se o que ela dizia fosse verdade, ele, um mero segundo-tenente, estava barrando o caminho de uma general de 3 estrelas que comandará todo o exército. E no exato local onde um ato de corrupção e abuso estava sendo exposto. Por outro lado, se fosse mentira. Mesmo assim, a presença daquela senhora não era comum. Era uma aposta. Não, naquela situação, não havia aposta segura. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava o fone do telefone. Ele não sabia o número direto do gabinete do general. Em pânico, ele ligou para a sala de operações.
Aqui é o Tenente Ferreira, do parlatório. Eu preciso. O general. Uma ligação para o general. Não, não é isso. Ele gaguejava. Lúcia olhou para ele com pena e ordenou em voz baixa: apenas informe ao ajudante de ordens ou à sala de operações que a general Lúcia Almeida deseja falar com ele. Será mais rápido. A palavra general fez o tenente dar um pulo, e ele repetiu exatamente o que ela disse ao telefone. A general Lúcia Almeida deseja falar. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Em seguida, uma voz apressada e tensa respondeu. Momentos depois, o tenente Ferreira, com o fone encharcado de suor, entregou-o respeitosamente a Lúcia. A ligação foi completada, senhora. Lúcia pegou o fone. E a primeira coisa que saiu de sua boca não foi a voz da avó de minutos atrás. Aqui é Lúcia Almeida. A voz de Lúcia ao telefone era fria e cortante como uma lâmina de gelo. Do outro lado da linha, o general de brigada Monteiro estava em seu gabinete recebendo os relatórios do fim de semana. Quando a sala de operações informou, de maneira inacreditável, que a general Lúcia Almeida estava ao telefone, ele atendeu com uma mistura de dúvida e apreensão. Ao ouvir aquela voz, ele se levantou da cadeira de um salto. Um suor frio escorreu por suas costas como uma cachoeira. General de divisão Lúcia Almeida. Quando ele era apenas um capitão, ela era uma figura lendária, uma estrela que ele admirava no campo. A Dama de Ferro, uma lenda viva do exército. Famosa em todas as forças por sua intolerância à corrupção e à complacência. Por que ela? Por que diabos ela estaria ligando para sua brigada e justamente do parlatório? Pronto, general. Aqui é o general de brigada Monteiro. Aqui devo a honra. Mandarei buscá-la. Monteiro. Lúcia cortou suas palavras sem cerimônia. Estou no parlatório da sua brigada. O quê? No parlatório? Mas por quê? Venha e veja por si mesmo. Minhas palavras não lhe parecem claras? Traga seu chefe de Estado-Maior, o oficial de justiça e o comandante da polícia do exército. Venha correndo. Dou-lhe 5 minutos. Lúcia desligou o telefone sem esperar a resposta de Monteiro. O som do fone batendo no gancho ecoou pelo salão. O general Monteiro ficou parado por alguns segundos, segurando o telefone mudo. 5 minutos. Chefe de Estado-Maior, um coronel. Oficial de justiça, um tenente-coronel. Comandante da PE, um major. Essa combinação só podia significar uma coisa: uma violação grave havia ocorrido na unidade. E bem debaixo dos olhos da segunda em comando do exército. Preparem a viatura, agora. Chefe de Estado-Maior, Justiça, PE, todos para o parlatório em 5 minutos. Não é treinamento. É uma situação real. Corram! O grito de Monteiro abalou o quartel-general da brigada. A paz do fim de semana foi instantaneamente rasgada. O parlatório estava imerso em um estranho silêncio. Lúcia, depois de desligar o telefone, voltou à sua postura ereta, olhando silenciosamente para um ensopado derramado no chão. O soldado Pedro Costa estava pálido, com uma expressão que ia além do medo, beirando a resignação. O tenente Ferreira, percebendo a gravidade do que fizera, estava inquieto, olhando apenas para a entrada. Os mais ansiosos eram o sargento Barros e o cabo Mendes. No início pensaram que a velha estava encenando, mas as palavras subchefe do Estado-Maior do Exército, o título de general, e a mudança drástica na atitude do tenente os fizeram perceber que a situação era séria. Mesmo assim, eles tentavam ignorar a realidade. Qual é? Uma velha aposentada não pode fazer nada. Mesmo que o general venha, ele vai acreditar mais em nós, sargentos, do que nela. A arrogância deles ainda não havia sido quebrada. Essa velha é maluca? Ei, Pedro! Que mentira você contou para sua avó? O sargento tentou ameaçar Pedro em voz baixa. Naquele exato instante, o som agudo de pneus cantando do lado de fora sacudiu o prédio. Logo depois, o barulho de múltiplos coturnos batendo no chão do corredor se aproximou rapidamente. A porta do parlatório se abriu com um estrondo.
Na frente de todos, suando em bicas e ofegante, estava o general de brigada Monteiro. Suas 2 estrelas brilhavam sob a luz fluorescente. Atrás dele, o chefe de Estado-Maior, Coronel Guzmão, o oficial de justiça, Tenente-Coronel Siqueira, e o comandante da PI, Major Rocha, o seguiam com expressões endurecidas, como se tivessem acabado de sair de um combate. O general Monteiro examinou o salão apressadamente. Seu olhar logo encontrou Lúcia, uma figura pequena e de costas curvadas num canto, mas que irradiava uma autoridade mais forte do que qualquer um ali. Ele correu em sua direção sem hesitar. Atenção! Ele gritou, a alguns passos de Lúcia. Ele e os 3 oficiais atrás dele bateram continência em perfeita sincronia. Pronto. General Monteiro respondendo à sua chamada, senhora. Todo o ar do parlatório congelou. Os outros visitantes e principalmente o sargento Barros e o cabo Mendes, que estavam rindo momentos antes, ficaram com os rostos lívidos. General, coronel, senhora. Seus cérebros não conseguiam processar a cena, um emaranhado de confusão. Lúcia não respondeu à continência deles. Ela virou lentamente a cabeça e olhou para o general Monteiro, que estava em posição de sentido à sua frente. Monteiro. Há quanto tempo? Sim, senhora. Mas o que a traz aqui? Monteiro tentava entender a situação, olhando alternadamente para a comida vermelha derramada no chão, para o soldado aterrorizado ao lado e para os 2 superiores de pé, sem jeito. Lúcia não disse nada. Apenas levantou lentamente a mão. Seu dedo fino e enrugado apontou diretamente para o sargento Barros e o cabo Mendes que tremiam. Monteiro. Sim, senhora. Traga esses merdas para minha frente. Agora. Não era uma pergunta nem um pedido. Era uma ordem irrecusável da ex-subchefe do Estado-Maior do Exército. Antes que o general Monteiro pudesse responder, o Major Rocha, comandante da PE que estava atrás dele, avançou. Seus olhos já ardiam de fúria. O Major Rocha era o epítome de um soldado. Ele não perdia tempo com perguntas ou hesitações. Foram necessários apenas 3 passos para alcançar os 2 soldados para os quais o dedo de Lúcia apontava. O sargento Barros e o cabo Mendes tentaram recuar, esmagados pela aura assassina do oficial de PE com uma estrela de comando no ombro que se aproximava deles. Mas outros policiais do exército já haviam se posicionado atrás deles, bloqueando a saída. Oh, o que está acontecendo? O sargento tentou manter a pose, reunindo o último resquício de arrogância, mas sua voz saiu pateticamente trêmula. O Major Rocha não respondeu. Em vez de agarrar seus pescoços, ele agarrou a frente de suas fardas, uma em cada mão. Com uma força inimaginável, ele ergueu os 2 homens corpulentos como se fossem sacolas vazias. Argue! Solte-me! Os pés dos 2 homens mal tocaram o chão enquanto eram arrastados. Na frente de dezenas de famílias e crianças, eles foram jogados de forma humilhante aos pés de Lúcia e do general. Com um baque surdo, os 2 caíram de joelhos, seus rostos contorcidos de dor e medo. A arrogância de quem, momentos antes, prometia enfiar a cabeça de um soldado na privada havia desaparecido sem deixar vestígios. O salão inteiro prendeu a respiração. Diante daquela cena bizarra e aterrorizante, até as crianças que choravam pararam, as mãos que dividiam comida congelaram e as vozes que conversavam se calaram. O próprio tempo parecia ter congelado. Todos os olhares estavam fixos em um único ponto, na senhora idosa, que agora se erguia com as costas retas, olhando friamente para os 2 soldados jogados no chão. O suor escorria como chuva pelas costas do general Monteiro. Ele precisava controlar aquela situação terrível. General, antes de mais nada, esses soldados. Eu não perguntei a você. Lúcia cortou a fala de Monteiro mais uma vez. Ela olhou para o topo da cabeça de Barros, que tremia com o rosto abaixado, e perguntou em voz baixa: qual é a sua patente e nome? S. Sargento Barros. Uma voz esganiçada e quase inaudível saiu. O cabo Mendes, ao lado dele, apressou-se em se identificar antes mesmo de ser perguntado. C. Cabo Mendes. Levantem a cabeça. A ordem carregava uma força irresistível. Como prisioneiros aguardando a sentença de morte, os 2 levantaram lentamente a cabeça.
e seus olhos encontraram os de Lúcia. Não havia raiva ou ódio naqueles olhos. Era um olhar frio, desprovido de emoção, como quem olha para um inseto. Um desprezo tão indiferente que se tornava ainda mais aterrorizante. Lúcia não desviou o olhar e lentamente apontou para o ensopado derramado no chão. Foram vocês que derramaram isso? Foi um mal-entendido. Senhora. Foi ele. O soldado. Foi um acidente. Estávamos só brincando. Os dois, instintivamente, tentaram se esquivar da responsabilidade e inventar desculpas. Naquele momento, uma única frase da boca de Lúcia pôs fim à sua última tentativa de se defender. Comandante da PE, sim, senhora. Major Rocha respondeu prontamente. As bocas desses dois estão mentindo. Qual é a pena, segundo o Código Militar, para o crime de enganar e insultar um superior e um civil mais velho? Não era uma pergunta legal. Era uma ordem para agir. No instante em que o Major Rocha se preparava para agarrar novamente a cabeça dos dois, Lúcia o deteve com um gesto de mão. Ela se virou e olhou para seu neto, Pedro Costa, que permanecia como um fantasma em meio a toda a situação. Pedro, sim, vovó, olhe para mim. Pedro olhou para a avó com olhos trêmulos. Neles não havia alívio, mas um medo ainda maior. O medo terrível de que assim que sua avó fosse embora, toda a retaliação por aquele incidente recairia sobre ele. Lúcia leu aquele olhar. Eles bateram em você? Os lábios de Pedro tremeram. Ele olhou de relance para o sargento Barros e o cabo Mendes. Os olhos deles brilhavam com uma ameaça assassina. Pedro estava prestes a balançar a cabeça negativamente. Naquele momento, Lúcia se dirigiu ao general Monteiro. Monteiro. Sim, senhora. Olhe para a bochecha do meu neto. Você vê essa marca? Olhe para o dorso da mão do meu neto. Você vê essas feridas? Lúcia pegou suavemente a mão de Pedro e mostrou as feridas para todos. Isso não é um ferimento de treinamento. É a prova clara de agressão e abuso. E ainda assim, meu neto tem tanto medo da retaliação deles que não consegue abrir a boca. General Monteiro, a brigada que você comanda é este lugar? Um lugar onde a vítima teme o agressor e não pode dizer a verdade? Esta é a sua unidade? O rosto de Monteiro ficou branco como papel. E estes aqui, Lúcia apontou novamente para Barros e Mendes. Na minha frente ameaçaram enfiar a cabeça deste menino na privada e torturá-lo com água. Na minha frente bateram na nuca dele e me insultaram, dizendo para eu não me meter. E está a comida. Que preparei desde a madrugada. Está a comida. A voz de Lúcia tremeu sutilmente pela primeira vez. Mas não era de tristeza, e sim a vibração de uma fúria que fervia como lava. Vocês dois, ela olhou novamente para os soldados. Perguntaram-me antes se eu serviria no exército no lugar dele. Ela deu um sorriso gélido. Não, eu não servirei no lugar de Pedro. Mas podem ter certeza de que eu cuidarei pessoalmente do resto do tempo de serviço de vocês, e do resto de suas vidas. Foi uma declaração. O general Monteiro percebeu que não podia mais adiar. Ele gritou para seus oficiais. Oficial de justiça. Comandante da PE. Prendam esses dois soldados imediatamente. Abram um inquérito por ordem direta do comandante. Levem-nos daqui agora. O Major Rocha e os policiais do exército não esperaram a ordem terminar para levantar os dois soldados. Ou melhor, quase os arrastaram. O sargento Barros e o cabo Mendes, só então percebendo a gravidade da situação, começaram a gritar. Injustiça! Senhor general, é um mal-entendido. Não fomos nós. É esse soldado. O Pedro está mentindo. Seus gritos desesperados foram engolidos pelo barulho do salão. Dominados pelos policiais, eles foram arrastados como criminosos do mesmo parlatório que até pouco tempo era seu playground. Com o som da porta se fechando, os gritos dos dois desapareceram no corredor. Um silêncio pesado caiu novamente sobre o salão. Todos os visitantes pareciam atordoados, sem saber se o que acabaram de testemunhar era real ou uma cena de novela. Quem quebrou o silêncio foi Lúcia.
No centro de toda a confusão, ela finalmente se aproximou lentamente de seu neto, Pedro. O ar de general desapareceu de seus olhos, dando lugar a uma tristeza profunda de avó. Com a mão enrugada, ela acariciou a marca na bochecha de Pedro. Vovó. Só então, as lágrimas que Pedro segurava explodiram como veneno. Não eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de medo, vergonha e culpa por ter deixado sua avó ver tudo aquilo. Não diga nada. Lúcia afagou as costas do neto com a mão trêmula. Você não tem do que se desculpar. De nada. Ela abraçou o neto levemente e se virou novamente. À sua frente, o comandante supremo da brigada, o general Monteiro, e seus principais assessores estavam de cabeça baixa. General, eu sinto muito. A responsabilidade como comandante. Monteiro começou a falar com uma voz desolada. Você vai pedir desculpas a mim? A voz de Lúcia estava novamente fria como gelo. Levante a cabeça, Monteiro. E olhe para os outros soldados e suas famílias sentados ali. É a eles que você deve suas desculpas. Enquanto a unidade que você comanda apodrecia, o que você fazia em seu gabinete? Era uma repreensão que equivalia a uma sentença de morte para a carreira militar de Monteiro. Você acha que isso foi obra de apenas 2 homens? Lúcia olhou ao redor do salão. Um sargento e um cabo entram e saem da área de visitas de um soldado como se fosse a casa deles, proferindo insultos, e ninguém os impediu. Os outros soldados baixam os olhos com medo, e o seu oficial ali, ela apontou bruscamente para o tenente Ferreira. Em vez de resolver a situação, tentou calar a boca desta velha. O tenente Ferreira prendeu a respiração congelado no lugar. Isso não é um incidente isolado. É um sintoma de uma doença estrutural. É a prova de que esta unidade inteira está podre. Lúcia baixou o olhar para o ensopado no chão. O caldo vermelho e os pedaços de comida já frios. Aquilo que representava sua vida inteira e a salvação de Pedro, jogado no chão imundo daquela base. Eu ficarei aqui hoje. Sim. Sim, senhora. E imediatamente prepararei a casa de hóspedes para... Silêncio. Lúcia o interrompeu. Não tenho interesse em sua confortável casa de hóspedes. A partir de agora, vou inspecionar pessoalmente a situação desta unidade. Oficial de justiça, ouça. O tenente-coronel Siqueira, subitamente chamado, sobressaltou-se. Sim, senhora. Neste exato momento, inspecione os alojamentos e os armários de todos os soldados da companhia do soldado Pedro Costa. Sem aviso prévio. Agora. E você, Monteiro, virá comigo. Vou lhe mostrar com seus próprios olhos o quão bagunçada está a sua unidade. Não era um pedido de uma general aposentada. Era uma ordem de inspeção de uma lenda que ainda vivia no coração do exército. Ela não esperou mais e pegou a tampa amassada da panela do chão. Segurando a tampa, ela se dirigiu para a saída do parlatório. Pedro, sim, vovó, venha também. A partir de agora você não é soldado deles. Você é minha testemunha. A ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, seguida pelo atual comandante da brigada e seus assessores, e protegida por eles, um soldado aterrorizado. Essa estranha procissão deu o primeiro passo em direção ao lugar mais profundo e escuro daquela base, em uma marcha de terra arrasada. A estranha procissão que saiu do parlatório atraiu todos os olhares. Em meio à calma do fim de semana, a visão de um general de 2 estrelas seguindo atrás de uma senhora idosa, em vez de liderar o caminho, era em si mesma um espetáculo chocante. Atrás deles vinham os principais assessores da brigada, um coronel, um tenente-coronel, um major, e por último, um soldado aterrorizado, caminhando sob a proteção, ou vigilância da polícia do exército. O boato se espalhou pela base em questão de minutos, o general foi enquadrado no parlatório. Lúcia ignorou a sugestão de Monteiro de um roteiro. Ela perguntou apenas ao seu neto, Pedro. Pedro, onde fica o seu alojamento? É ali. No alojamento da 3ª companhia. Vá na frente. Pedro não conseguia dar o primeiro passo. Aquele lugar era um inferno para ele. Tinha medo de levar sua avó e toda aquela situação para lá. Mas a voz de Lúcia foi firme.
Com passos trêmulos, Pedro começou a caminhar em direção ao prédio da terceira companhia, que havia sido sua prisão. A mente do general Monteiro estava em brasas. 1000 pensamentos corriam por sua cabeça enquanto caminhava. Onde exatamente essa situação havia começado? Ele sentia que sua carreira militar terminaria ali. Mas o que o aterrorizava ainda mais era o que a lenda, Lúcia Almeida, descobriria em sua unidade. Em seus dias de ativa, ela era conhecida como a Víbora. Um apelido que ganhou porque, uma vez que mordia, nunca soltava até arrancar a raiz do problema. Eles chegaram à entrada do alojamento da terceira companhia. Por ser fim de semana, a maioria dos soldados estava descansando, na academia ou em atividades religiosas. Um sargento de serviço na entrada do prédio correu ao ver a cena inimaginável. O general e seus assessores chegando sem aviso já era ruim, mas serem liderados por uma civil idosa? Pronto. Sargento de serviço da terceira. Sem alarde, o general Monteiro o interrompeu, enxugando suor. Lúcia não esperou nem o breve momento em que eles trocavam saudações. Ela entrou no alojamento sem hesitar. Um cheiro rançoso de suor, desodorante e algo azedo e desagradável por baixo atingiu seu nariz. Era o cheiro do exército que ela conhecia por toda a vida, mas o de lá parecia particularmente tóxico. Pedro parou em frente ao seu alojamento. A porta estava fechada. Lúcia segurou a maçaneta. É aqui? Pedro assentiu brevemente. Lúcia abriu a porta. O interior do alojamento, à primeira vista, parecia organizado de acordo com os regulamentos militares. Beliches arrumados, armários alinhados. Mas os olhos de Lúcia não viam a superfície. Ela foi direto para o armário no fundo do alojamento com o nome de Pedro Costa. Abra! Com as mãos trêmulas, Pedro destrancou o cadeado e abriu a porta do armário. No momento em que viram o interior, o general Monteiro e seus assessores ficaram sem palavras. O armário estava quase vazio. Exceto por alguns uniformes e itens básicos fornecidos, não havia nenhum objeto pessoal que um jovem de sua idade pudesse ter. Nenhuma carta, nenhuma foto de família, nem mesmo um livro. Onde estão suas coisas? Eu perdi. Perdeu? Lúcia não olhou para Pedro. Ela apontou para o armário ao lado com o nome Sargento Barros. Comandante da PE, arrombe aquele armário. Agora. Sim, senhora. Quando o Major Rocha estava prestes a pegar uma ferramenta multiuso de seu cinto, o sargento de serviço trouxe a chave e abriu a porta apressadamente. No momento em que a porta se abriu, um mau cheiro escapou junto com uma avalanche de objetos. Pacotes de salgadinhos, cigarros de contrabando e, por baixo, um maço de cartas cuidadosamente dobradas e um pequeno porta-retrato. Na foto, Pedro e Lúcia, ambos de uniforme escolar, sorriam alegremente. Isso é, os olhos de Pedro se arregalaram. Por que as coisas do meu neto estão aí? A voz de Lúcia soou baixa e sibilante como uma serpente. Ela não tocou nos objetos. Em vez disso, olhou para o oficial de justiça, Tenente-Coronel Siqueira. Siqueira, a partir de agora, este alojamento é uma cena de crime. Fotografe tudo e faça uma lista de evidências. Sem exceção. Sim, senhora. Lúcia não se contentou com isso. Ela se aproximou da cama de Pedro. E, como se fosse a coisa mais natural do mundo, levantou. Colchão. Estava limpo por baixo. Ela examinou a estrutura da cama. E, finalmente, na fresta estreita entre a estrutura e a parede, no canto mais escuro, encontrou um pedaço de pano sujo e amassado. Sem hesitar, ela estendeu a mão e o pegou. Era uma camiseta branca de Pedro. Mas estava tão suja que sua cor original era irreconhecível, com manchas escuras e secas por toda parte. Sangue, suor e uma sujeira desconhecida. Lúcia ergueu a camiseta ensanguentada. Todo o ar do alojamento pareceu se condensar naquele único pedaço de pano, ninguém conseguia respirar. Ela o segurou e se aproximou lentamente do general Monteiro. Monteiro. O que seus olhos veem aqui? O general Monteiro não conseguiu olhar para o objeto e baixou a cabeça. Isso também faz parte do treinamento?
À sua pergunta fria, o general apenas permaneceu de pé, parecendo prestes a desmoronar. Imediatamente. Reúnam todos os soldados da 3ª companhia. Não, de todo o 3º batalhão. Monteiro tentou dar uma ordem apressada, mas Lúcia segurou seu braço. Não, a companhia é suficiente. Reúna todos os soldados da 3ª companhia que estiverem no quartel, excluindo os de licença ou dispensa, no auditório da companhia. Agora. Oficiais não são exceção. Dou-lhes 10 minutos. Preciso olhar nos olhos deles pessoalmente. 10 minutos depois, o auditório da 3ª companhia estava lotado de soldados forçados a interromper seu descanso de fim de semana. Cerca de 100 soldados estavam perfilados com expressões endurecidas. Em seus rostos, uma mistura de cansaço, irritação e uma ansiedade inexplicável. O comandante da companhia, Capitão Ribeiro, junto com os comandantes de pelotão e outros oficiais, também estavam visivelmente tensos, sem entender o que estava acontecendo. Eles não conseguiam compreender a cena surreal à sua frente, o general e seus assessores de pé no palco do auditório como um cenário, e no centro de tudo, uma senhora civil. No palco também estava o soldado Pedro Costa. Ele baixava a cabeça cada vez que os olhares de seus colegas se voltavam para ele. Sentia-se um traidor e queria morrer. Lúcia não pegou o microfone. Ela simplesmente caminhou lentamente em frente ao palco, examinando o rosto de cada soldado, um por um. Da primeira à última fila, onde quer que seu olhar passasse, os soldados baixavam a cabeça em uníssono. Nenhum deles ousou encontrar os olhos daquela senhora. A voz de Lúcia ressoou, surpreendentemente potente para uma mulher de sua idade, a voz de uma comandante acostumada a dominar multidões. Vim hoje visitar um de vocês como a avó de um soldado. Um murmúrio baixo percorreu as fileiras. A avó de Pedro Costa. E eu trouxe um ensopado de carne com aipim, o prato favorito do meu neto. Mas ele não pôde provar nem uma colherada. Ela fez uma pausa. Nem mesmo o som de uma respiração podia ser ouvido no auditório. 2 de seus colegas na minha frente deram um tapa na nuca do meu neto. Ameaçaram torturá-lo na privada. E derramaram no chão o ensopado que eu preparei. E me disseram para não me meter. Os rostos dos soldados começaram a empalidecer. O boato de que o sargento Barros e o cabo Mendes haviam sido levados pela P acabava de ser confirmado. Quero perguntar a vocês. Lúcia desceu um degrau do palco e caminhou pelo corredor entre os soldados. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Ninguém respondeu. Foi a primeira vez que vocês viram um colega, um recruta ser agredido e ameaçado? Silêncio. Um silêncio de aço encheu o auditório. Todos eles sabiam. Não era apenas Pedro. Eles mesmos haviam sido vítimas ou espectadores, ou agressores que se juntaram por medo. Levantem a cabeça. E olhem nos meus olhos. Lúcia segurou o queixo de um soldado da primeira fila. O soldado olhou para ela com olhos aterrorizados, em seguida começou a chorar. Do que vocês têm medo? Aqueles 2 já foram levados pela polícia do exército. O que ainda os assusta tanto a ponto de não conseguirem abrir a boca? Vocês têm medo de que eles voltem? Ou é porque existem outros como eles nesta unidade? Ou talvez seja porque os oficiais que ignoram e permitem tudo isso estão atrás de vocês. Sua última farpa atingiu o coração do capitão Ribeiro como um punhal. O capitão suava frio tentando negar. General. É um mal-entendido. Nossa companhia. Calha a boca. O general Monteiro explodiu em fúria pela primeira vez. Como ousa tentar se justificar na frente da general Almeida? Lúcia voltou a olhar para os soldados. O silêncio que vocês mantêm agora está permitindo que seus colegas sejam humilhados na privada, que seus pais sejam insultados e que vocês mesmos se transformem em bestas. Vocês estão bem com isso? Naquele exato momento. No fundo da sala, um soldado pequeno e magro que havia chegado na mesma época que Pedro levantou a mão. Todos os olhares se voltaram para ele. Posso falar? Era o soldado Diniz, colega de Pedro. Fale, Lúcia disse olhando para ele.
O soldado Diniz caminhou para a frente, cambaleando. Ao chegar diante de Lúcia, ele caiu de joelhos e começou a chorar. É verdade. Não são apenas o sargento Barros e o cabo Mendes. Aquela única frase fez o auditório explodir. Nós, todas as noites depois do serviço de guarda, éramos levados para o depósito. O testemunho que saiu de sua boca foi horrível. Agressões sistemáticas, extorsão, humilhação. E até mesmo torturas como privação de sono. E no centro de tudo não estavam apenas Barros e Mendes, mas outros superiores que agiam sob sua proteção, e até mesmo alguns sargentos que, sabendo de tudo, fingiam não ver por conveniência própria. A barragem do silêncio se rompeu. Assim que a confissão de Diniz terminou, outros soldados começaram a levantar as mãos e a chorar. Eu também vi. Vi o Pedro apanhando no banheiro. O cabo Silva pegou meu cartão de débito. Não aguento mais ouvir os insultos aos meus pais. Em um instante, o auditório foi preenchido pela dor, pela raiva e pelo choro reprimido de 100 jovens. Era menos um auditório militar e mais o cenário de um desastre, onde uma ferida gigante finalmente se rompera. O comandante da companhia e os outros oficiais só podiam assistir a tudo, pálidos. Lúcia, no meio do caos, abraçou os ombros de Pedro, que chorava. Então ela se virou para o general Monteiro, que testemunhava toda a catástrofe. Monteiro, você está ouvindo? Esta é a verdadeira voz da sua unidade. O auditório da 3ª Companhia já não era mais um auditório militar. Era uma sala de cirurgia para examinar os restos de um tumor gigante que apodreceu por anos e finalmente estourou. Era um confessionário onde almas oprimidas derramavam suas verdades. A primeira palavra corajosa do soldado Diniz foi o martelo que arrombou os portões de uma represa fechada. Os testemunhos que se seguiram não eram meras reclamações. Eram registros vívidos e dolorosos do inferno que haviam vivido. O auditório rapidamente se tornou um pandemônio de choro, raiva e resignação. Os soldados não mais se importavam com os olhares do general ou de seus assessores. Seus olhos estavam fixos apenas na velha senhora que ouvia silenciosamente suas vozes. A presença dela era uma permissão irrefutável para que eles pudessem finalmente contar a terrível verdade. Os testemunhos não se limitaram a Barros e Mendes. Os nomes de outros soldados mais antigos que cometeram todo tipo de abuso sob a proteção deles foram mencionados um após o outro. A extorsão, as agressões, os insultos de natureza sexual e a violência verbal, que beirava o assassinato de caráter, foram expostos de forma crua. Havia até mesmo evidências de que certos oficiais haviam tolerado ou até mesmo incentivado o desvio de conduta dos soldados para ganho pessoal ou conveniência. O mais chocante era o fato de que esses abusos eram praticados sob o pretexto de tradição ou fortalecimento da disciplina. O trote havia se tornado um ritual que os novos recrutas tinham que suportar. Uma cultura distorcida, onde apenas aqueles que sobreviviam a isso eram considerados homens de verdade, dominava toda a 3ª Companhia. Pedro era apenas uma das vítimas mais frágeis daquele sistema perverso. O rosto do general Monteiro estava agora além do pálido. Ele ouvia cada testemunho como se fosse uma sentença que negava toda a sua carreira militar. Ele percebeu dolorosamente o quão incompetente e cego ele havia sido como comandante. Os relatórios de taxa de acidente zero e vida exemplar no quartel, que ele assinava em seu gabinete eram apenas pedaços de papel vazios e enganosos, e aqueles 100 soldados estavam provando isso com seus próprios corpos e almas. Lúcia caminhava lentamente entre os soldados que choravam, afagando seus ombros. Ela voltou ao palco e olhou para o capitão Ribeiro, que parecia ter perdido a alma. Capitão, você vai me dizer que realmente não sabia de nada disso? O capitão umedeceu os lábios, mas não teve coragem de dizer que não sabia. Admitir que sabia e ignorou seria confessar sua cumplicidade. Dizer que não sabia seria admitir sua total incompetência como comandante. Seu silêncio foi a resposta mais clara de todas. Lúcia não lhe fez mais perguntas. Ela chamou o oficial de justiça, tenente-coronel Siqueira, e o comandante da PE, Major Rocha. Os 2 oficiais já estavam anotando os testemunhos em seus blocos de notas. Siqueira Rocha. Sim, senhora.
A partir deste momento, a terceira companhia está sob controle total. Conduzam entrevistas individuais com todos os soldados presentes neste auditório, sem exceção. Separem cuidadosamente as vítimas, os agressores e os espectadores. Ela então apontou para o soldado Diniz, que havia acabado de testemunhar corajosamente, e para seu neto Pedro, que chorava. Soldados como esses meninos que tiveram a coragem de dizer a verdade, não devem sofrer qualquer retaliação ou desvantagem. Implementem medidas de proteção pessoal imediatamente. Entendido, senhora. E sua voz tornou-se ainda mais baixa e fria. Prendam imediatamente os agressores mencionados hoje, e os oficiais que os acobertaram. Barros e Mendes foram apenas o começo. Esta raiz podre está muito mais profunda e espalhada do que parece. Desta vez, vamos arrancá-la por completo. Era, na prática, uma declaração de lei marcial. O que deveria ser feito pelo comandante da brigada, o general Monteiro, estava sendo ordenado por uma general aposentada. Um momento humilhante, mas ninguém naquela unidade ousaria questionar a palavra de Lúcia. Ela era a lei e a justiça ali. Sob o comando do Major Rocha, mais policiais do Exército foram enviados para o auditório. O local se transformou instantaneamente em um enorme centro de investigação. Os soldados foram separados por pelotão, e aqueles identificados como agressores com base nos testemunhos foram imediatamente isolados. Não eram um ou dois. Eram líderes de esquadrão, alguns sargentos. Eles lançaram olhares de ódio para os colegas e recrutas que os denunciavam, mas diante das algemas frias da polícia do Exército, eram impotentes. Pedro assistiu a todo o processo de trás das costas da avó, atordoado. Ele não conseguia acreditar que o pequeno sinal de socorro que ele enviou havia se transformado em uma tempestade tão gigantesca, engolindo seu mundo. Ele se sentia culpado por ter se tornado o delator de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, uma tênue esperança de que pudesse escapar daquele inferno o confundia. Foi quando Lúcia segurou silenciosamente a mão do neto. Uma mão áspera e enrugada, mas mais forte e mais quente do que qualquer outra coisa. Não tenha medo, Pedro. Apenas diga o que você viu e o que você viveu. Essa é a sua última missão neste exército. Naquela noite a brigada não dormiu. Começando pela terceira companhia, a lâmina da Justiça e da Polícia do Exército se estendeu para todo o terceiro batalhão e depois para outras unidades da brigada. A pedra que Lúcia jogou criou uma onda gigante que sacudiu todo o reservatório podre, trazendo à tona, sem exceção, a corrupção da fortaleza que era a base militar. Poucos dias depois, a brigada estava, literalmente, em ruínas. A investigação iniciada por Lúcia levou a uma inspeção direta do comando do Exército. Percebendo a gravidade da situação, o alto comando decidiu que não poderia abafar o caso, mesmo que fosse para proteger a honra da general aposentada Lúcia Almeida. O primeiro a cair foi o general Monteiro. Assumindo total responsabilidade, ele apresentou voluntariamente seu pedido de transferência para a reserva. Sua carreira militar terminou de forma desonrosa naquele dia no parlatório, junto com o ensopado derramado. No dia de sua partida, ele prestou sua última continência a Lúcia e disse: "Senhora, levarei suas palavras gravadas em meus ossos. Deixar o exército é a única forma de penitência que posso oferecer." Lúcia apenas recebeu sua continência em silêncio. A cadeia de comando da terceira companhia e do terceiro batalhão foi desmantelada. O capitão Ribeiro, assim como o comandante do batalhão e do regimento, foram exonerados de seus cargos e não puderam escapar de uma severa punição disciplinar. Em particular, os oficiais que ignoraram e acobertaram os abusos foram expulsos com desonra ou, nos casos mais graves, presos para investigação. O sargento Barros, o cabo Mendes e os outros líderes foram levados a um tribunal militar sob acusações de abuso, agressão, ameaça e extorsão. Eles não foram condenados a uma simples detenção, mas a sentenças de prisão e seriam transferidos para presídios civis. Mesmo no tribunal, em vez de se arrependerem de seus atos, eles gritavam que tudo era culpa de Pedro e daquela velha maluca, mas ninguém deu ouvidos às suas vozes. O soldado Pedro Costa e os outros que tiveram a coragem de falar, como o soldado Diniz, receberam imediatamente uma licença de proteção.
Eles receberam tratamento psicológico no hospital militar e, para garantir sua segurança, foi determinado que nunca mais voltariam à sua unidade original. Após a licença, Pedro foi transferido para uma unidade administrativa segura, diretamente subordinada ao comando do Exército. No dia em que ele deixou a base, Lúcia o acompanhou pessoalmente até o portão. Pedro, que agora tinha o rosto de um neto de volta e não de um soldado, abraçou a avó com força. Vovó, obrigado. E me desculpe. Você não tem do que se desculpar. Lúcia deu tapinhas firmes nas costas de Pedro. Não desmorone, Pedro. Você não fez nada de errado. Não se esqueça. Antes de ser meu neto, você é um filho precioso desta nação. Onde quer que esteja, coma bem e seja forte. Pedro assentiu, chorando. Lúcia deixou o exército naquele dia, mas as ondas que ela criou não pararam por aí. O caso da Terceira Companhia serviu de alerta para todas as forças armadas. O sistema de denúncias dos soldados, há muito tempo ineficaz, foi totalmente reformado, e uma nova comissão de inovação da cultura militar, diretamente subordinada ao comandante do Exército, foi criada. E como consultora da comissão, a general de divisão da reserva Lúcia Almeida foi nomeada. No início, ela recusou, mas a convicção de que deveria evitar que outros jovens como Pedro passassem pelo mesmo a fez aceitar o cargo. Com a mesma tenacidade da víbora de seus dias de ativa, ela começou a criar mecanismos institucionais para erradicar a raiz da corrupção militar. Programas de treinamento para mudar a mentalidade complacente dos oficiais foram reforçados, e os regulamentos de treinamento e vida no quartel foram drasticamente alterados para garantir os direitos humanos dos soldados. Claro, décadas de práticas podres não desapareceriam da noite para o dia. Mas uma coisa era certa, o sinal que Lúcia disparou deu início a uma mudança lenta, mas definitiva, no lugar mais escuro e profundo. Meses depois, em um fim de semana, Lúcia estava na cozinha, como de costume, preparando um caldo de legumes. Uma carta de Pedro, que havia se transferido para a nova unidade, chegou. Em suas palavras, que descreviam sua nova vida com calma, não havia mais vestígios da ansiedade e do medo de antes. Apenas as preocupações e as resoluções de um jovem comum de 20 anos. Lúcia colocou a carta de lado em silêncio e começou a cortar a carne de sol que estava de molho. Pedro, aquele ensopado que você me pediu. Quando você vier na sua primeira folga eu farei de novo. E dessa vez vamos comer juntos com muito gosto. Borbulhando, o caldo vermelho fervia, e o cheiro rico e reconfortante encheu toda a casa. O calor que fora derramado